Carlos Bolsonaro, o vereador internacional, usou uma rede social para se vangloriar que impediu um assalto, mesmo sem qualquer comprovação, como sempre. O pior foram os ataques feitos contra crianças e adolescentes. E sabemos que para esse grupo, etnia, classe social e escolaridade é um divisor de jovem e marginal. Quem vai contar essa história para a gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, do Carlos Bolsonaro dá para esperar tudo, menos um texto que faça sentido. Explica pra gente o que está acontecendo. Eu adorei um texto que faz sentido, porque a maioria de fato parece que foram, né, feitos ali no chat GPT. Mas é isso, o Bolsonaro... O chat GPT faz mais sentido que o Carluxo. A gente tem aí, né, o Carlos Bolsonaro utilizando as redes sociais dele, porque também ele só gosta de fazer isso na vida, né, para falar sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro. De fato, Rio de Janeiro, agora no final do ano, aconteceram várias denúncias de saidinhas, arrastões, desse tipo de crime. E a gente teve o Carluxo, que foi para as redes sociais dizendo que na orla ali da Barra da Tijuca, ele, né, muito heróico, muito bravo ali, ele conseguiu impedir a atuação de meliantes, só que ele falava ali de crianças e adolescentes que tinham entre 15 e 8 anos de idade, e ele falava, por exemplo, ele falou, né, que existe um modo operandi, etc. e tal, e ele age de uma forma muito vil, baixa, covarde, inclusive totalmente anti-estatuto da criança e adolescente, para falar desses jovens. Essa galera que fala sobre a família, sobre o amor, sobre a educação, pátria e família, essa galera é uma galera que justamente é muito anti-educação, é muito anti-pátria, e família só interessa quando é a sua, e olhe lá, né? E a gente sempre brinca aqui que o Renan, o Jair Renan, é aquela pessoa da família que os irmãos zoam bastante, que o pai já deu entrevista dizendo que ele teria feito um aborto, inclusive, né? A mãe do Renan fala sobre isso. Então, assim, é uma pessoa bem complicada ali dentro da família, bem não execrada ali da família, né? Inclusive não pôde falar no seu próprio lançamento de campanha, no seu próprio palanque ali, ele foi impedido de falar. Então é isso, chegam né? a chamar ele de abortinho, né? Exatamente, até abortinho. Então, assim, nem sua família é importante a depender do caso. E aí eu vou te pedir para colocar o Twitter do Carlos Bolsonaro, por favor, que a gente vai ler. Eu peço já desculpas, mas é isso, né? A gente vai ler o que ele falou. E, assim, logo em seguida tem algumas pessoas, né, influentes que falam também muita coisa complicada. Vamos lá, o Carlos Bolsonaro, ele fala... Quer que eu leia? É o costume. Sim, por favor, Sofia. Há pouco saindo de casa, mais um assalto impedia a ação de menores entre o posto 4 e 5 da orla da Barra da Tijuca. Já bloqueei outras malfeitorias com outros e comigo mesmo. A polícia sempre faz suas ações, entretanto os menores sabem que podem tudo e são liberados em velocidade cada vez maior. Me foi tirado o porte pela Polícia Federal do Lula, mas é impossível não se indignar com a crescente, escandaloso e proposital enredo. Dessa vez foi na sugestão, mas o modus operandi é sempre o mesmo. Um bando em fila indiana espaçada, um dando cobertura para o outro. Tem de 15 a 8 anos de idade e sabem que absolutamente nada vai acontecer. Atualmente, o conforto desses em realizar suas ações em qualquer lugar é tão grande que, às vezes, simplesmente riem da sua cara e continuam com a próxima covardia. As sementinhas do mal estão rindo à toa, como jamais pensei que fosse ver em minha vida. Extremamente pesado, né? Até porque o fato de citar que você, se tivesse arma, né? O meu porte foi retirado. Então, quer dizer que se ele tivesse arma, ele poderia fazer alguma coisa? Ele pensaria em agir? Ele teria atirado em crianças de 8 a 15 anos? É isso que ele está dizendo? Sabe? Então, assim, é isso. Aparentemente é isso, né? Porque, assim, olha, eu tô sem arma, mas as sementinhas do mal estão aí, sim. Na minha cabeça não tem como não ter sido isso.
No entanto, o Carlos Bolsonaro, a gente tem tantas denúncias do Carlos Bolsonaro que ele não respondeu até agora. Eu acho até difícil ser otimista e dizer, vamos provocar o Ministério Público, porque acho difícil que aconteça mais alguma coisa, né? Mas ainda assim, quem quiser provocar o Ministério Público, eu acredito que as entidades ligadas à defesa da infância e juventude precisam sim fazer isso, né? Porque de alguma forma essa galera precisa, né, sentir que não dá para sair falando. Até porque aí é um outro ponto, né? Além dele falar sementinha do mal, ele fala que existe esse modo operandi, que a polícia faz sua parte, mas que nada muda, porque na dinâmica dessa galera, bandido bom é um bandido morto, e esse bandido ele precisa ser executado. Por exemplo, não se pensa que tanto a lógica da violência ela não é feita apenas com a execução ou com polícia. A lógica da violência a gente precisa erradicar com todo um programa de cuidado com a população. E isso vai desde ter centros comunitários para que crianças, adolescentes, jovens possam ter ali conhecimento, qualificação, aprender um idioma, aprender uma profissão. A gente tem toda essa dinâmica, mas também a gente precisa ter postos de trabalho, a gente também precisa ter perspectiva de vida, a gente também precisa ter acesso a escolas de qualidade, a universidades, a gente precisa ter toda uma estrutura ali, sabe? A gente fala desde da infraestrutura do mais básico, como esgoto, encanado e água, até a gente ter ali lazer para essas crianças e adolescentes. Então, para a gente, né, para o Estado que elegeu Bolsonaro pai, né, por 20 anos e elege os seus filhos, a gente compreende que é um Estado que, infelizmente, falta ainda muito disso, por mais que seja rico. E essa desigualdade, ela vem causando cada vez mais o aumento da violência. E aí, para resolver essa desigualdade, o que é que o Carluxo supõe, ou sugere aí? Que se execute esses jovens, que se tire esses jovens, que se tire de circulação esses jovens, que aumente o encarceramento dessas crianças e adolescentes. Então, assim, a gente vai voltar ali para 1927, se não me engano, foi quando o Brasil parou de prender crianças junto com adultos. Se não me engano, foi nesse período, 27, mas foi ali na década de 20 no Brasil. E sim, crianças eram presas juntos com adultos, mas vocês sabem quais eram as crianças que eram presas, né? Que tipo de criança era presa junto com adulto até antes de 30 no Brasil? E é isso, né? Infelizmente, ele está querendo justamente falar sobre a redução da menoridade penal, da maioridade penal no caso, ele, né, pensam em reduzir para 14 muitas vezes, 12 anos, algumas pessoas falam, e também se fala em criminalizar crianças, literalmente crianças, menores de 12 anos, que hoje também não são criminalizadas. Os pais podem responder legalmente, mas menor de 12 anos não é criminalizada, e não vai responder medidas socioeducativas. Vale lembrar disso, né? O menor ele é apreendido e o maior ele pode ser preso, mas o menor é apreendido e pode responder medidas socioeducativas a partir de uma determinada idade. Exatamente, eu acho que isso é bom dizer, porque é fique, tá? Essa história de que pegaram um adolescente de 14 anos, 15 anos e não acontece nada com ele. Acontece. Vai lá na Fundação Casa e olha para aqueles adolescentes e diz que não acontece nada. E mesmo os menores que isso, os pais respondem. Então, essa história de que não acontece nada, que fanfic, é desculpa de quem quer... Bem, ele queria estar com a arma. Exatamente isso, ele queria estar com a arma. Inclusive, tá, Sofia, a gente tem um dado que, assim, é triste pensar que a gente tem o nosso processo de ressociabilização não é um processo positivo em nenhuma das esferas. Por quê? Porque o processo de ressociabilização prega que você consiga voltar a viver em sociedade após cumprir a sua pena, longe da criminalidade. No entanto, é uma reclamação recorrente que depois que você sai com o seu nome ali registrado, você não consegue empregos, por mais que tenham programas, você vai para a lógica ali do subemprego, você vai para a lógica da muitas vezes da mendicância, você adquiriu alguns vícios, então tem muita gente que entra no mundo das drogas, tem outras pessoas que adquirem também questões, desenvolvem questões psicológicas ali mais agravadas, sem cuidado, né? Porque é isso, eu costumo brincar que quando você tem dinheiro, você é cleptomaníaco. Quando você é pobre, você é ladrão.
sabe? E é isso, né? As pessoas, às vezes, elas não conseguem compreender que as questões psicológicas, muitas vezes, elas estão ali. Então, uma pessoa agressiva, ela pode ser, sim, uma pessoa com questões psicológicas. E, sem cuidado, essa pessoa, ela vai seguir a vida dela sendo agressiva, sendo incompreendida, largada, sozinha. E são cuidados que se precisa ter. E a gente, por exemplo, não tem esses cuidados nas ruas, muitas vezes. A gente não tem hoje, né, CAPs que foram sucateados durante muitos anos, eles seguem sucateados, a gente não tem um cuidado com a população como um todo. No entanto, o menor aprendido dentro dessas instituições, por piores que elas ainda sejam, por muitas críticas que tenhamos, existe pelo menos um mínimo do cuidado de se oferecer ali uma continuidade dos estudos, existe um mínimo de cuidado de se oferecer um atendimento psicológico ali, pedagógico, então existe um mínimo de cuidado. Mínimo do mínimo do mínimo mesmo, que deveria ser para todo mundo, inclusive, e deveria ser muito melhor assistido. E aí, por que eu estou trazendo isso, que eu acho que é muito importante? A gente tem ainda uma incidência de algumas entidades, como a Sinase, informam que cerca de 70% dos jovens que cumpriram medidas socioeducativas voltam a cometer crimes. Então, por exemplo, em vez do Carlos Bolsonaro falar sobre estar com a arma ou liberar esses jovens, projetos que incentivem, por exemplo, uma responsabilização dentro dessas instituições e não horrores e violências como foram denunciados aí por décadas, são projetos que poderiam sim fazer com que esse número de 70% voltasse, reduzisse drasticamente, como aconteceu em outros países. Mas é isso, não é de interesse do Carlos Bolsonaro nada disso. Inclusive, nem de resolver, nem de nenhuma outra atividade fora estar com a sua arma. Sabe por quê? Porque a violência também gera dinheiro, né? Tem um amigo ali que tem uma seguradora, tem um amigo ali que tem que fabrica ou que entrega os carros blindados, o Exército a entidade que fiscaliza a blindagem dos veículos e você paga o valor para o Exército fiscalizar o seu veículo blindado. Então, assim, muita gente lucra com esse processo, com a violência. Então, é importante a gente dizer isso. Quantas seguradoras e quantas empresas aí não quebrariam se o Brasil fosse um lugar mais seguro, se todos os sistemas funcionassem como deveriam funcionar? E só para a gente finalizar, tá, Sofia? Tem um videozinho que é bem curtinho, porque, assim, esse tipo de crime ou os tipos de bandidos de colarinho branco, o Carlos Bolsonaro não vai atrás. Vamos só mostrar que a família Bolsonaro compra imóveis, assim, dinheiro vivo, por favor? Bora lá. Os imóveis, presidente, matéria do UOL de hoje, diz que a sua família comprou. Não, vou falar que tem uma imprensa fazendo aí, a minha família toda pegando a sua avaliação patrimonial desde 90. Tá? Porque eu... Essa questão dos imóveis com dinheiro vivo, dá munição para os seus adversários? Mas qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Não sei o que está escrito na matéria. Qual o problema? As autoridades dizem que é indício de então, tudo ilegal. Bem. Investiga, meu Deus do céu. Investiga. Quantos imóveis são? Mais de 100. Mais de 100 imóveis. Quem comprou? Eu? A sua família. Que minha família? O senhor e os seus filhos. Enfim, sua meu família. filho já foi investigado. Desde quando eu assumi, 4 anos de pancada em cima do Flávio, do Carlos, do Eduardo Menos, familiares meus do Vale do Ribeira. Eu tenho 5 irmãos do Vale do Ribeira. O que eu tenho a ver com o negócio deles? O senhor acha que tem impacto eleitoral isso? Não vai ter, porque quem está fazendo a matéria é um órgão de imprensa que não tem mais qualquer credibilidade no Brasil. Aí, obrigado ao UOL pela clipagem e... Dai. Exatamente. Se o UOL não tem mais credibilidade, quem tem é a Folha de São Paulo, só. É isso, Sophie. É que é aquela coisa, né? A imprensa, para eles, é o grande inimigo, porque a imprensa acaba expondo todas essas falcatruas. Dai, ficamos por aqui? Sim, ficamos por aqui. Pessoal que está aí assistindo ao vivo a gente, não saiam daí que logo logo a gente volta com mais Plantão Meteoro.